Bom, pessoal, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de alguns dos cálculos, né, daquelas informações que constam nas tabelas dos fabricantes. Então, eu trouxe um exemplo, e a partir desse exemplo a gente vai dimensionar aí esses elementos. Bom, o que a gente vai trabalhar aqui hoje é justamente então, o cálculo da área, cálculo do centro de gravidade, momento de inércia, raio de giração, modo resistente elástico, modo resistente plástico de uma seção transversal. Lembrando que a gente tem algumas informações pertinentes, né, a serem consideradas. Então, quando eu chamo isso daqui, né, LNE, linha neutra elástica, as nomenclaturas y barra superior, que é justamente a distância da região mais externa, superior até, seria aqui, numa situação, a região mais comprimida até o centro de gravidade da minha estrutura. Outra opção outro fator, o y inferior, que é a distância do centro de gravidade até a região mais tracionada da minha peça, considerando tração na parte inferior e compressão na parte superior. X barra é quase que semelhante ao y barra, né? Porém a distância da face até o centro de gravidade. Pode ser x à esquerda, x barra à esquerda, x barra à direita. DI, distância do centro de gravidade, a área I considerada. Então, toda vez que eu for chamar isso daqui de D1, D2, D3, eu estou considerando, por exemplo, uma análise de uma área qualquer, por exemplo, essa área em vermelho, e a distância do centro de gravidade dessa minha área até o centro de gravidade da minha peça, eu vou chamar de D índice I. Então, se for da área 1, D índice I, né? D índice 1, que é referente à área 1. Área 3, área 2 e assim sucessivamente. D, propriamente dito, altura do perfil. D, sem nenhum índice. H, altura da minha alma, ou seja, aquela altura que vem de face a face inferior, né, interna da mesa. TW, a gente já viu a espessura da alma. TF, aí o FS é superior, TFI inferior. BF, largura da mesa, tanto superior quanto inferior. Como a gente vai trabalhar com um perfil não uniforme, ele só tem um plano de simetria, um eixo de simetria, justamente para a gente poder ver algumas diferenciações, vai surgir muito desses termos para vocês. Então, recordando, lembrando que a área é nada mais do que a integral daquele meu elemento, né? Eu vou identificar, então, aquela área daquela seção. Obviamente, a gente não vai trabalhar com integral aqui no meu elemento, né? A área total desse elemento. Eu vou segmentar, né? Porque as geometrias são geometrias simples de serem avaliadas. Geometrias mais complexas, aí sim a integral ela faz-se necessário. Como a gente está trabalhando aqui com elementos retangulares de fácil determinação, então, consequentemente, as áreas vão ser o somatório das áreas individuais. Centro de gravidade, cara, é o somatório dessas áreas vezes os x, que são as distâncias na horizontal da face ao centro de gravidade. Isso se tratando de x barra, se tratando de y barra, somatório das áreas individualizadas vezes a distância até o centro de gravidade daquela área até a área da peça, dividido pelo somatório da área total. Raio de giração. Raio de giração é uma relação entre o momento de inércia e a área da minha seção. A raiz disso é o raio de giração. E, como a gente sabe também, o momento de inércia em relação ao eixo y, em relação ao eixo x, é nada mais do que a integral do y ao quadrado dA. Né? Na verdade, para seções complexas, a integral faz jus. Para seções mais tranquilas de serem avaliadas, a gente vai trabalhar com a segmentação das áreas. Cada área retangular, obviamente, a gente vai utilizar essa relação, base vezes altura ao cubo sobre 12. E para conjunção, para identificação da inércia
conjunta da minha peça, eu uso o teorema dos eixos paralelos, que é essa relaçãozinha, que também é uma relação tranquila de ser avaliada. Para a estrutura composta por vários retângulos, né, a gente acaba utilizando o somatório dessas inércias obtidas a partir do teorema dos eixos paralelos. Então, por isso que o teorema dos eixos paralelos é muito tranquilo. É como se eu estivesse calculando uma inércia proporcional a partir dessa teoria e, consequentemente, essa proporcionalidade pode ser reunida em um sistema só, resultando na inércia final da minha peça. Módulo resistente elástico, que é o WX, é uma proporcionalidade entre as inércias versus a distância do centro de gravidade até a face mais externa dessa minha estrutura. Lembrando que, como eu tenho peças não uniformes, eu posso ter um módulo elástico diferenciado para um eixo ou para o outro, dependendo da não simetria em relação ao eixo. No nosso caso, a gente não vai ter simetria nas mesas, então, consequentemente, o y barra superior e inferior são diferentes, e em relação ao eixo x a gente vai ter a simetria perfeita. Então, por isso que a gente vai ter só um módulo elástico. Bom, então lembrando, né, uma outra informação importante, que é o módulo plástico. Módulo resistente plástico, eu acabo chamando de módulo plástico, onde a gente tem uma relação também, obviamente, essa relação, porém essa relação agora, eu não uso mais aquela comparação entre o y barra, né, que é a linha neutra elástica, a gente vai trabalhar com a linha neutra plástica. E aí, para a determinação do módulo resistente plástico, deve-se primeiramente determinar a linha neutra plástica, a passar pelo ponto que divide a seção em duas áreas iguais. Então, isso que é importante a gente saber. Então, quer dizer que essa área 1 e essa área 2 somadas, ela tem que ser igual ao somatório dessa área inferior. Coincidentemente, para seções simétricas em ambos os eixos, acaba que a linha neutra plástica e a linha neutra elástica, elas acabam muitas vezes se coincidindo, porque acaba que o centro de gravidade é um centro de gravidade com o centroide, né, que vai dividir a seção em regiões iguais. Aqui, no nosso exemplo, não vai ser. Então, o que a gente vai fazer primeiramente é uma análise das áreas, área 1 e área 2, a proporcionalidade tem que ser igual à área 3 e área 4. Obviamente, a gente vai estabelecer uma relação, né, em relação a um determinado ponto, que seja um ponto fictício, e a partir deste ponto fictício, a gente vai começar a fazer as avaliações necessárias, tanto para a determinação do LMP, quanto para a determinação do módulo plástico. Então aqui, né, obviamente, a gente tem a distância da linha plástica dado pela relação das áreas conforme apresentado, né? A gente vai usar essa equaçãozinha aqui para ajudar no desenvolvimento. Bom, então o que eu tenho? Eu tenho um perfil soldado, então um perfil fabricado, vamos dizer que eu tenho a necessidade de usar esse perfil. Ele é um perfil de abas desiguais, tanto no que diz respeito à largura quanto no que diz respeito à espessura. Então, mesa superior 300 por 16, mesa inferior 200 por 12,5 e a alma 8 por 371,5. Então, eu não vou escrever todas as propriedades geométricas aqui, né? Mas basicamente a gente já tem TW, BF superior, BF inferior. Então, a partir do momento que a gente for precisando dessas informações, a gente vai obtendo. Primeiro ponto, a gente vai determinar então as áreas. Eu vou chamar isso daqui de área 1.
área 1. Essa área em azul vou chamar de área aqui está como área 3. E o que vai estar em amarelo vai estar como área 2. Beleza. Então, como vocês podem ver, ó, base, tudo centímetro. Base, 300 vezes a altura 1,6. 20 por 12,5, então 200 mm por 12,5. 37,15 por 0,8. 37,15 por 0,8. Então, totalizando a nossa área de 102,72 centímetros quadrados. Essa é a nossa área total. E a gente tem as áreas individualizadas que a gente vai aproveitar dessas informações ainda no nosso exercício. Só tirar isso daqui. Primeiro ponto, vamos calcular o centro de gravidade desse meu elemento. Lembrando, área 1, área 3 e área 2. Área 1, área 3 e área 2. Maravilha. Lembra que eu falei com vocês que para determinar o centro de gravidade em relação ao eixo Y, que é o principal nosso, né? Em relação ao eixo X, a gente sabe que está na metade do eixo, tá onde está passando esse meu eixo vertical, está na metade da minha peça, ela é simétrica, ela é espelhada nesse sentido, ó. Certo? Então, eu sei de cara, sem fazer nenhuma conta, que o meu x barra, basicamente, ele está passando bem aqui no centro de gravidade, né? O centro de gravidade tem algum ponto aqui, ó. Então, meu centro de gravidade está passando nessa região. Então, é tranquilo. Beleza. Então, primeiro ponto, eu vou aplicar essa equação para calcular o y inferior, que é este elemento aqui primeiro, e depois, na sequência, eu vou determinar o y superior por correlação. Eu não preciso aplicar essa equação toda de novo. Basta eu pegar a altura total e subtrair desse meu elemento. Eu vou ter o meu y superior. Aí depois a gente desenha. Então, o y superior é somatório das áreas vezes o y barra, dividido pelo somatório das áreas totais. Lembrando que as áreas que vão estar envolvidas são todas aquelas áreas abaixo, né, da condição que eu estou considerando. Então, vamos lá. Primeiro ponto, a área 1. A área 1 é 48,25. 48. Vamos ver aqui, deixa eu botar aqui. 48 centímetros quadrados. Então, essa daqui vai ser a minha área 1. Deixa eu só apagar isso daqui. Então, essa daqui é a minha área 1, vezes 39,2. 39,2 é a distância das áreas a serem consideradas até o nosso ponto de referência. Então, eu estabeleci como ponto de referência aqui embaixo. Então, eu vou pegar o centro de gravidade da área superior, da área 1. Opa, deixa eu fechar isso daqui. Então, o centro de gravidade da área superior está bem na metadezinha da minha chapa superior. E a metade aqui, então, é 0,8, né? Se eu fosse fazer isso daqui, ó, isso daqui vale 0,8 centímetros. Então, se eu fizer 400, eu estou considerando o meu ponto de referência aqui embaixo, meu 0,0, digamos assim.
Se eu for tirar de 400 ou 40, 0,8, está dando uns 39,5. Então, esse daqui é meu y barra da área 1. Então, eu estou considerando todas as áreas daqui para baixo, né? Se eu fosse analisar as condições inversas, se eu fosse analisar o y superior, o que eu ia fazer? Eu ia estabelecer, às vezes, como referência esse ponto, e eu ia analisar as áreas em todos os sentidos superiores. Mas não foi o caso. Então, está aqui, ó, área 1, y barra 1, mais área 2. A área 2 a gente estabeleceu anteriormente, está aqui, ó, 25. Então, vai ser 25 vezes. Quem é minha área 2? A minha área 2 é esse sujeito aqui embaixo. Qual é a distância do centro de gravidade dela até o nosso ponto de referência? Cara, é metade da espessura da chapa. 1,25, que é 12,5, dividido por 2, 0,625. Então, isso daqui é meu y barra 2. Então, percebo que esses y, eu chamei de y barra, né? Esses y são como se fosse a distância relativa do centro de gravidade dessa minha estrutura. Mas, agora, a gente vai pegar a área do elemento 3, que é a minha área 3, vezes a distância do centro de gravidade dessa minha área 3, o centro de gravidade dessa minha área retangular está no meio, beleza, está aqui. Então, vai ser 200 milímetros ou 20 centímetros. Por quê? 12,5 mais metade de 371,5. Então, a gente vai ter aqui, ó, 37,15 dividido por 2, está dando 18,575 mais 1,25. Está dando aproximadamente 19,83, mais ou menos. Arredondou aqui para 20 centímetros. Que aproximadamente, né? Aliás, aliás é o seguinte, ó. Metade do centro, não é nem metade dessa minha referência aqui, ó. Não, é isso mesmo. Na verdade, aqui não é 20, aqui é 19. Isso daqui é 19,83, que acabou arredondando isso para 20 centímetros. Eu não posso pegar os 400 dividido por 2, porque o meu centro de gravidade dessa minha estrutura ela não está no meio certinho desse meu elemento. Só estaria no meio certinho se minha chapa aqui embaixo fosse 16 milímetros também. Aí eu poderia chamar isso de 20 centímetros. Então é 19,83. Para não dar problema nos nossos cálculos, daqui para frente, eu vou fazer com os 20 centímetros, porque todas as contas estão desenvolvidas tomando como referência os 20. Eu nem me atentei para isso, eu fui ver aqui agora. E aí eu peço para vocês refazerem, fica como atividade, refazer para esse valor, 19,83, tá bom? Só não vou mudar porque todas as contas daqui para baixo estão feitas com 20 centímetros. Bom, então eu vou fazer então A3, y barra 3, dividido pela área, está dando 40 mais 25 mais 29,5, então meu y barra está dando aproximadamente 24,26. Se fosse a outra conta, olha só, vezes 29,72 mais 25 vezes 0,625 mais 39,2 vezes 48 dividido por mais 25 mais 29,72 daria 24,21 aproximadamente, né? Considerando 19,83, o y barra inf está dando 24,205 centímetros, tá bom?
E o que eu vou fazer aqui? Bom, se deu 24,26 centímetros, essa relação, né, isso tudo aqui está dando 24,26, eu vou fazer 40 menos 24,26, que dá 15,74 aproximadamente, 15,73. Então tá aí, nosso y inferior e y superior estão determinados. Próximo passo é a gente calcular o momento de inércia. E o interessante, né, que a partir daqui a gente já começa a estabelecer então as propriedades geométricas que de fato serão largamente utilizadas, né? Muitas das vezes esses y barras eles não aparecem, mas eles são usados para a determinação das outras propriedades. Então, lembrando, momento de inércia, a gente vai fazer o momento de inércia em torno do eixo X, né? A gente vai fazer individualizado para cada área e somando esses elementos para dar o resultado final, que é o que a gente tem. Aqui a gente tem a individualização para a área 1, a individualização para a área 2 e aqui a individualização dos momentos teorema do eixo paralelo para a área 3. Então, basicamente, a gente vai fazer isso aí agora. Então, novamente, nossas áreas vermelho. Então, a área 1, a área 3 e a área 2 consideradas. Bom, primeiro ponto, primeiro aspecto da área 1, eu preciso calcular, já que o meu eixo X está aqui, tá? Esse é o meu eixo X, então eu estou considerando a inércia em torno do eixo X. Eu tenho, então, inércia de uma seção retangular para a área 1, em torno do seu eixo X, base 30 centímetros, altura 16 ao cubo sobre 12. Está aqui, ó, base, altura ao cubo sobre 12, vezes, qual que é a distância DI, né, que seria a distância do centro de gravidade dessa minha seçãozinha até o centro de gravidade dessa seção composta, uma vez que a gente já identificou o centro de gravidade da seção composta aqui atrás. Eu já encontrei as coordenadas do centro de gravidade. Bom, eu vou pegar essa distância, que é 15,73, que é o y superior, menos 0,8. 0,8 que é esse trechinho aqui, 0,8 centímetros. E isso vai me dar aproximadamente 14,94. Então, está aqui, 15,73 menos 0,8, 14,93, 94. Isso daqui vai do arredondamento. Está aqui, ele colocou 14,94 ao quadrado vezes a área. A área a gente já tem, que era 48 centímetros quadrados. A gente faz esse processo para cada um deles. Vamos fazer agora para a área 2. Considerando a área 2, mesma coisa. Em torno do eixo X, o giro aqui, base 200, altura 12,5 ao cubo dividido por 12. Essa daqui é a inércia de uma seção retangular. Da onde que eu tirei isso foi daqui, ó. É uma equação específica para seções retangulares ou quadradas. Vezes 23,64 ao quadrado, é meu DI ao quadrado, que é 12,5 dividido por 2, que é 0,625, menos o y inferior. Então, está dando aqui 23,64 ao quadrado, vezes os 25, que é a área da minha seção 2. E a mesma coisa eu vou fazer agora para a seção 3, só que percebam que agora a base da minha seção 3 é essa daqui, ó, porque eu estou fazendo sempre em relação ao eixo X, o giro em relação ao eixo X. E sempre a base é paralela ao eixo de análise.
Consequentemente, base 0,8 vezes a altura total da peça da alma, que é 37,15 ao cubo dividido por 12, vezes onde está o centro de gravidade dessa minha seção transversal, centro de gravidade dessa minha área, né, dessa minha seçãozinha. Cara, tá aqui mais ou menos, ó. E onde dá o centro de gravidade da minha peça, da composição? Tá aqui, ó. Qual que é essa distância aqui? É essa distância que eu preciso avaliar. Eu tenho aqui 37,5, ó, 37,15, desculpa, centímetros, menos, 37,15 dividido por 2. Por quê? Porque eu vou pegar essa distância aqui, ó, eu quero saber essa distância aqui, mais 12,5. O que eu fiz? Eu fiz isso daqui, eu vou apagar tudo isso que eu fiz aqui. Beleza? Eu estou pegando nessa relação. Eu quero a distância daqui até aqui. Ó. Pode dar alguma diferença. A gente vai ver isso agora. Nem refiz o cálculo. Mas, ó, 37,15 dividido por 12 mais 12,5. Está dando aqui 31,75. Isso daqui, ó, 31,75. Qual que é a distância desse centro de gravidade aqui, ó? É o meu Y inferior, 24, aqui, ó. É esse meu Y inferior, 24,26. Opa, aqui eu já fiz trem errado. Aqui não é 12,5, aqui é 1,25. Pagar esse trem aqui. Isso está dando esse número alto. Não pode, quase que maior do que a minha seção. 1,25, 37,15, 1,25, 19, 83. Então a gente vem Y inferior 24,26 menos 19,83 está dando aproximadamente 4,43. Aqui está dando 4,26, justamente por conta daquele arredondamento que foi feito anteriormente, 4,43. Nós vamos adotar, vamos continuar, porque senão por isso que essa distânciazinha aqui é essa distância. Vocês vão conferir isso depois. Então o que se faz é toda essa conta para o cálculo do momento de inércia em relação a esse eixo. A mesma coisa se faz em relação ao eixo em torno do eixo Y. Você tem aqui em torno do eixo Y para determinar o momento de inércia em torno do eixo Y, é o mesmo processo. Só lembrando que, coincidentemente, os DI todos serão zero. Então, 0 vezes a área, então fica muito mais fácil. Basta eu pegar as inércias de cada uma das seções e somá-las, a gente vai ter a inércia Y. Que é o que está feito aqui. Aqui. Eu já até adiantei, acho que não tinha feito. Então eu pego as inércias das seções, eu vou aplicar mesmo o teorema de momento paralelo, porém o meu DI aqui é todo zero. Por quê? Porque meu eixo está passando coincidentemente em todos os centros de gravidade de todas as peças. Então, como isso daqui é zero, é o somatório das inércias. Lembrando que as inércias agora em torno do eixo Y, as bases são paralelas ao eixo de referência. Então, todas as bases são inversas às anteriores. O que era altura vira base, o que é base vira altura. Aí, a base 1,6 vezes 30 ao cubo. Daqui, ó, 1,6 vezes 30 ao cubo. Depois 1,25 vezes 20 ao cubo. Aqui, ó, 1,25 vezes 20 ao cubo. E 37,15 vezes 0,8 ao cubo. Aqui, ó, 37,15 vezes 0,8 ao cubo. Somou as inércias, está pronto a nossa análise da seção transversal.
em relação ao momento de inércia. Bom, as outras relações, que são correlações do momento de inércia e das áreas, ficam fáceis. Se eu tenho a área total da minha seção transversal dada anteriormente, que está aqui o 102,72, o raio de giração é a raiz do momento de inércia em x e em y dividido pela área. Então, que é aquele Rzinho, né, que a gente encontra assim nas equações, tá fácil a determinação. Pego a área, pego o momento de inércia com as unidades correspondentes, centímetro quadrado, outro centímetro a quarta, e pronto. Você vai ter o seu raio de giração determinado. Assim como o módulo resistente elástico também é uma correlação entre a inércia e a distância do centro da linha neutra. Como a gente está falando de módulo elástico, é um módulo que relaciona com a linha elástica. Então, meu momento de inércia já foi determinado, meu y barra superior já foi determinado. Está vendo que eu tenho módulo elástico superior e eu tenho módulo elástico inferior para x? Por quê? Porque eu tenho mesas desiguais. E aqui eu tenho módulo elástico apenas em relação ao eixo y, apenas eu tenho apenas para um y, digamos assim. Por quê? Porque eu tenho assimetria em relação ao eixo x. E como a gente está trabalhando com módulo plástico, a gente vai analisar o inverso, né? É como se fosse o seguinte, como se eu estivesse analisando módulo plástico em relação a x, é o quanto que esse meu eixo está deslocado em relação ao meu centro de gravidade, meu eixo de referência, a linha neutra. E como que eu analiso esse deslocamento? Em relação a referências em y. Então, por isso, aqui eu estou na outra. Então, por isso que quando a gente fala de módulo plástico, a gente tem o inverso, né? Se a gente está falando de x, vai aparecer y aqui embaixo. Se a gente está falando de y, vai aparecer x aqui embaixo. Então, pego o momento de inércia, divido pelos y e pelos x, e a gente encontra, então, o módulo elástico para cada uma das situações. Percebam que é quase próximo, né? É lógico que o módulo plástico superior ele é um pouco maior que o módulo elástico inferior. Bom, então, visto isso, a gente vai agora para o módulo resistente plástico, módulo plástico Z. O primeiro passo que a gente vai fazer é uma análise das áreas, né? Eu preciso estabelecer um ponto fictício, obviamente. A gente ainda não tem a determinação da minha linha neutra plástica. Eu tenho a da linha elástica, pode ser que elas sejam coincidentes ou não. O que a gente vai fazer? A1 mais A2, A3 mais A4. Então, A1 a gente já tem. A1. Aqui a gente vai chamar de A2, de amarelo. A3. A4. Que aí fica mais tranquilo, né? A1. Quem é A1? Espessura da mesa, basicamente, vezes a largura da minha mesa. Então aí fica mais tranquilo. Que é os 48, né? Vamos ver aqui. Que é os 48. O A4, que é o nosso A2, 25. Então, a gente já tem algumas referências também. Então, vamos lá. Bom, então A1, 30 vezes 1,6, que a gente já até tem, né, obviamente. A2 a gente não tem, mas a gente sabe quem que é TW, né, que é a espessura da minha alma.
E o y é uma unidade de referência que a gente ainda não tem a orientação, é um y, uma distância fictícia a priori. A3, que é esse elemento aqui, é basicamente a altura da minha alma menos esse y. E se eu desconto esse pedacinho, eu consigo então essa relação aqui toda. Então é 37,15 menos o y. A4 a gente já tem 200 vezes 12,5. Tá aqui. Agora a gente vai fazer, vamos substituir todos os valores que a gente tem até então. Substituindo, A1, 48, TW é 16, não 16 não, 0,8, né? 0,8, Y eu não tenho, TW aqui é 0,8 também, H, que é os 37,15 menos Y, mais A4, que é os 25 centímetros. Colocando os y em evidência, eu tenho essa relaçãozinha aqui. Ou seja, eu consigo encontrar então a partir de agora, que é a única incógnita nossa no problema, que meu y equivale a 4,2. Então a distância da face inferior da minha mesa até o centro plástico corresponde a 4,2. E por coincidência, por correlação, né? Já que eu tenho y agora, eu consigo determinar o A2 e eu consigo determinar o A3. Então, eu já tenho essas relações. Se você substituir aqui na equação, A1 mais A2, que é esse A2 com esse A1, tem que dar a mesma coisa que 26,36 mais 25. Beleza, o que a gente precisava para determinar o módulo plástico é isso. Uma das principais informações, né? A partir de agora, o que eu vou fazer é o somatório das áreas individualizadas, área 1 vezes Z1, onde Z1 é a distância dessa linha plástica, né, considerada até o centro de gravidade daquela nova areazinha que eu estou considerando. Então aí fica mais tranquilo. A1, 48 vezes 5. Então minha área 1 está aqui, ó. Lembra que essa distância aqui deu 4,2? Meu y 4,2? Mais metade da altura de 16 milímetros é 0,8. Então 4,2 mais 0,8, 5 centímetros. Minha área 2, quanto deu? 3,36. 3,36, está aqui. Qual que é a distância dessa minha área até aqui? A metade de 4,2, 2,1. Área 3. Minha área 3 é isso tudo aqui embaixo. E a área 3 a gente calculou aqui anteriormente, 26,36. 26,36 vezes 16,48 é tudo isso menos isso daqui. Então é 37,5, 37,15 menos 4 dividido por 2. É isso? Vamos lá. Aqui vai ser 37,15 menos 4,2 centímetros. Porque aí eu estou obtendo só essa informação aqui. Se eu dividir por 2, eu já estou pegando essa distância daqui até ali. Então isso daqui vai nos dar 0,2 dividido por 2, 16,475, 16,48. Então, meu módulo plástico é o somatório de todo... ainda tem aqui, né? 25 mais 33,58. Tá aí, ó. Se eu pego daqui até aqui embaixo, que é 37,15 menos 4,2 mais 0,8. Eu não preciso dividir por 2.
Então, essa outra relação é 37,15 menos 4,2 mais, não é 0,8 não, que é 1,25 dividido por 2, né? Mais 0,625. E isso vai nos dar aproximadamente 33,58 aproximadamente. E o meu módulo plástico, 1521 centímetros ao cubo. Aí eu tenho aqui um perfil, aqui na verdade são perfis catalogados perfil laminado, do tipo W, né? Então, percebam que as informações que muitas das vezes os fabricantes trazem para a gente são essas. Obviamente tem outras informações, né? Mas são essas informações primordiais para o nosso dimensionamento, que são essas informações que a gente acabou de determinar. Além dessas, pode ter a inércia à torção, pode ter coeficiente de empenamento e outras informações. Bom, então eu espero ter ajudado um pouquinho a entender um pouco o processo de determinação dessas propriedades geométricas. E em breve eu vou trazer um pouquinho mais de informações para vocês, de outras propriedades, tá bom? Beleza, pessoal?